MC Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. O Programa de Controle da Dengue da Secretaria de Saúde de Itajaí localizou o 5º foco do mosquito na cidade. A larva foi encontrada em um tanque de água de uma borracharia no bairro Cordeiros. Nesta quinta-feira, ao retornarem ao local para realizar as ações preventivas, os agentes de endemias localizaram outros 4 focos em pneus. Imediatamente, a vigilância sanitária foi acionada e o proprietário notificado. A partir destes focos, a Secretaria de Saúde já iniciou a visitação das residências, localizadas em um raio de 300 metros da borracharia. Além de verificar se há foco do mosquito, os agentes estão orientando a população quanto aos cuidados necessários para evitar a proliferação da dengue. Os terrenos baldios também devem receber limpeza pela Secretaria de Obras. E a Vigilância Epidemiológica de Itajaí vai investigar a morte de um menino de apenas 5 anos. Paulo de Tarso da Silva teve meningite pneumocócica. Ele estudava no Centro de Educação Infantil João Vicente, na Rua Chapecó. De acordo com a enfermeira responsável pelo setor, as outras 200 crianças que estudam no local não correm risco e as aulas estão mantidas. O menino morreu no Hospital Infantil de Joinville. Ele foi transferido para lá porque não havia vaga no Pequeno Anjo. Segundo a diretora da escola, o menino frequentou as aulas normalmente até quinta-feira da semana passada, mas não retornou após o feriadão da Páscoa. Somente ontem pela manhã é que uma vizinha da família procurou a escola para comentar sobre a morte do menino. A vigilância epidemiológica garante que a meningite que o menino teve não é contagiosa, portanto, não há necessidade de que as pessoas que conviviam com ele tomem medicação. O Hospital de Joinville informou que Paulo de Tarso deu entrada no fim da tarde de segunda-feira em estado gravíssimo e respirando por aparelhos. Foi direto para a UTI e teve morte cerebral no fim da tarde de quarta-feira. Apesar do menino apresentar os sintomas da doença, o hospital não confirma a morte por meningite. A doença só vai ser confirmada através dos exames do LACEN. E um dia após a prisão de Marcos Alexandre de Lima, de 33 anos, por suspeita de estupro e pedofilia, a polícia identificou possíveis novas vítimas no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e também no oeste catarinense. O homem foi preso preventivamente na quarta-feira pela Divisão de Investigações Criminais de Balneário Camboriú e até então tinham sido identificadas 12 vítimas em Itajaí, Camboriú e Balneário. Os novos casos vieram à tona com a divulgação da prisão dele. De acordo com o delegado Osneide Oliveira, alguns deles já estavam registrados na delegacia das respectivas cidades, mas não havia suspeito. Somente com a divulgação da maneira de agir de Marcos, após a sua prisão, a polícia passou a suspeitar que adolescentes em todas essas regiões foram coagidas a compartilhar imagens sensuais com o suspeito. O suspeito estava desempregado, é casado e tem uma filha. A prisão ocorreu em Brusque, na casa dele. Lá foi apreendido material pornográfico e mídias com conteúdo indicativo de pedofilia. Segundo a polícia, Marcos teria confessado que praticava tais crimes e que teria abusado sexualmente de 2 menores. Ele ainda não apresentou advogado de defesa e segue preso na Caianduba. E há 50 dias do início da Copa, as autoridades reforçaram a segurança no Morro do Pavãozinho, no Rio de Janeiro, após a morte do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, conhecido como DG. A favela está pacificada desde o fim de 2009. Dezenas de policiais, incluindo membros do BOP e do Batalhão de Choque, reforçam a segurança na área, que fica entre Dezenas de policiais, incluindo membros do BOP e do Batalhão de Choque, reforçam a segurança na área, que fica entre Copacabana e Ipanema. Eles percorreram ruas e escadarias da comunidade que voltou à normalidade nesta quarta-feira. A realidade é essa, não tem nada tranquilo, a polícia não está protegendo nada, continua tendo tráfico de droga, continua tendo venda de droga, continua tendo tudo aqui. Um homem de 27 anos morreu baleado na cabeça na noite de terça-feira durante os protestos que se seguiram à morte de DG, que era dançarino de um programa da Rede Globo. O corpo dele foi encontrado em uma creche da favela. Há um histórico muito grande nessa comunidade de manifestações violentas, essa não é a primeira, o que expressa que esse episódio não está relacionado com a presença da polícia, mas sim, com certeza, moradores manipulados ou incitados por marginais. Não há dúvida de que qualquer que seja a necessidade de reforço, de mobilização das forças da polícia ou mesmo das forças armadas, teremos com certeza uma mobilização grande para garantir um evento muito seguro na Copa do Mundo. O Rio vai ser palco de 7 jogos da Copa, incluindo a final.
rebeldes pró-Kremlin na Ucrânia se preparam para uma ofensiva militar ordenada por Kiev. Washington advertiu Moscou novamente sobre a escalada da crise. Se preparam para a ofensiva depois que o presidente interino da Ucrânia, Alexander Turkmenov, ordenou a retomada da operação antiterrorista contra os separatistas do leste do país. A operação antiterrorista, como eles chamam, não diz nada para nós. Não há terroristas aqui. Eles deveriam entender melhor as palavras que usam. Aqui há apenas pessoas tranquilas, sem armas, e essa é a única forma que temos de levar nosso protesto pacífico adiante nas barricadas. A operação havia sido suspensa no período da Páscoa. Alguns tanques passaram para o controle pró-russo e outros retornaram depois de serem bloqueados pela população. Os Estados Unidos anunciaram que vão mobilizar 600 soldados na Polônia e nas repúblicas bálticas. Já a Rússia afirmou que vai responder caso seus interesses na Ucrânia sejam atacados. A ameaça foi feita pelo ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, algumas horas após o anúncio do envio das tropas americanas. Ele acusa os Estados Unidos de dirigir as ações das autoridades de Kiev. E nesta sexta-feira acontece o lançamento do livro Porto de Itajaí, Sua História. O lançamento vai acontecer no Pier Turístico da cidade às 7 horas da noite. Conheça um pouco da obra e da historiadora responsável pelo livro. O livro conta a história do Porto de Itajaí por meio da descrição de projetos, obras realizadas, modos de operação e da economia da cidade em diferentes épocas. De ancoradouro natural dos primeiros colonizadores ao patamar de um dos mais importantes portos do país e da América Latina. Ilene do Amaral é historiadora há mais de 40 anos e acredita que o trabalho que levou 4 anos de pesquisa para ser concluído pode gerar outros livros. O difícil é encontrar, casar uma imagem, não é, iconográfica com aquilo que a gente queria colocar do livro, porque é impossível a gente colocar num livro todas as informações que a gente tem, não é? Porque senão vira uma obra gigantesca. Eu considero o livro uma obra inacabada, não é? Ela dá chance para ali ter vários assuntos a serem mais assim, com mais detalhes a serem colocados. Então, pode surgir em outros livros dessa ideia, né? Ver a imagem condizente com o texto, condizente com a imagem, uma imagem boa, que ela ficasse com um visual interessante, agradável, né? E isso foi a parte mais difícil. O projeto do livro contou com a colaboração de 2 jornalistas, um arquiteto e 2 historiadores. Além do Arquivo Histórico do Porto de Itajaí, também foram pesquisados o Arquivo Nacional e da Marinha do Brasil, Biblioteca Nacional e do Instituto Nacional de Pesquisas Hidrográficas, o INPH. Ele faz parte de um projeto maior, que foi a organização do Arquivo da Superintendência do Porto de Itajaí. Dentre todo o material existente do acervo do documental do Porto, ele foi gradativamente sendo organizado e dessa forma, os relatórios, as pranchas de engenharia foram sendo catalogadas, foram colocadas por data e dessa forma foi possível gradativamente termos um acervo que foi feita essa pesquisa. Não é? Então, vários setores, como a Secretaria-Geral, tinha essa documentação, a diretoria técnica ligada à engenharia e outros setores que foram complementando essa pesquisa. O forte realmente da pesquisa foi dentro do próprio Porto com esse material. Bem interessante. Então, lembrando que o lançamento desse livro vai ser hoje às 7 horas da noite no Pier Turístico de Itajaí. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. E não se esqueça disso, a oração deve ser a fonte permanente de alegria para os cristãos. Uma boa tarde para você e até amanhã com o nosso MCA Notícias de sábado. Tchau, tchau.